Aproveitem, desfrutem desse momento. Bom trabalho, Mari Losetti, sempre brilhando aqui na tela do Partiu Copa. E agora já ouço que temos algumas novidades aí de seleção brasileira. Já tá rolando o treino? Como prometido, meio-dia, a gente vai acompanhar ao vivo o treino da seleção brasileira. A gente começa a receber algumas imagens, né? Olha aí o homem aí, entrando no gramado. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar os jogadores também. Não é chuva, Sobe? Você achou que fosse chuva? Eu também achei que fosse chuva. Olhei rápido assim, vai estar chovendo, mas Ele não tá chovendo, não. Irrigação, gente, do Aí gramado. o Casimiro. Cristiano, grande preparador. Preparador físico, né, da seleção brasileira. Casimiro amarelado, né? Tem que tomar cuidado nesse jogo agora, Pois né? é, isso é uma questão, viu, Gabriel? Porque tá ele amarelado e o Douglas Santos também. O Ibanes também, mas que não deve começar como titular. É. E aí vale até uma discussão, né? A gente tá vendo aí nas imagens ao vivo do treino da seleção brasileira, Douglas Santos, Matheus Cunha, Ederson, que foi o último a ser convocado. Imagens também do Neymar entrando em campo, o Neymar que vai hoje para o seu segundo treino consecutivo, já treinando sem restrições com o grupo e o elenco de Carlo Ancelotti. Ele entra ao lado do Marquinhos para esse início de trabalho e fica essa questão, né? Claro, dos jogadores que estão com cartão amarelo. Ah, beleza, vai colocar o Alexandro no lugar do Douglas Santos? Porque se ele tomar o amarelo, tá fora do jogo do 16 avos. Mas esses cartões eram, né? Mas agora é hora de poupar? O Brasil não tá classificado. Não, e eu acho que mais do que isso, né, gente? São 26 que a gente tem que confiar, porque são os 26 melhores. Então, assim, quando você tá na dúvida de colocar o Alexandro, já mostra uma polêmica aí. Joguei de novo uma polêmica, mas não é verdade? Não, é. Você tinha que não ter dúvida, tá tudo certo, eu confio no reserva. E eu acho que nessa seleção a gente tem uma questão que tem algumas peças que você fala, é melhor seguir com o Casimiro, será? É isso. Eu confio no Fabinho, eu E entrou colocaria bem o Fabinho. Fabinho entra bem O pra Casimiro é o caramba. cara de confiança do Ancelotti. Não precisa dele pra exatamente. conquistar a vaga de classificação contra a Escócia? O Alexandre, que eu talvez ficaria com o pé atrás, porque acho que talvez está um pouco... Ele teve muitos problemas físicos, né? A gente até trouxe, viu, Gabriel, a curiosidade de que logo depois da partida contra o Haiti, os jogadores receberam folga, e os únicos que trabalharam mesmo, fizeram atividades dentro, né, do centro de treinamentos / hotel, né, onde a seleção está hospedada, Neymar, que ficou que ficou em Nova York, não foi para Filadélfia, e o Alexandro, porque ele pediu. A gente sabe que ele teve vários problemas com lesões, então certamente ele também tem. Hoje os trabalhos são bastante individualizados nesse sentido, então ele também dando uma raça maior assim nesse momento para estar apto, porque realmente pode precisar que ele jogue. Um ponto importante é que o ciclo das laterais da nossa seleção brasileira foi muito complicado. Então, acho que quando a gente pensa nisso, mais de 20 jogadores convocados ao longo desses 4 anos para serem testados nessas posições da lateral direita e da lateral esquerda, isso acabou gerando muitas dúvidas. Então, aí a gente vê que na reta final o Ancelotti perde alguns jogadores, em especial do lado direito. Do lado esquerdo, ele tem condição de convocar Alexandro e também o Douglas Santos, que são os caras que ele viu que tinham possibilidade de servir a seleção brasileira, cada um com alguma diferença nas suas características, mas é isso. Eu acho que essa dúvida também vem de um ciclo que não deu tantas certezas assim nessas posições. Aí, sabe o que eu fico pensando? Bom, eu não sou, né, eu acho que ali eles entendem muito mais do que eu. Quem sou eu? Mas assim, será que não era o momento também da gente já preparar 2030? Eu senti falta de ter uma juventude ali para, na dúvida, a gente já tá preparando pro ciclo de 2030. Pô, a gente não tá conseguindo nem preparar 2026. Mas acha que o Carlo Ancelotti tá fazendo isso com o Endrick. Não, mas aí é só o Endrick. Poderia ter um lateral esquerdo jovem já, e aí você já ir preparando, já que nesse momento presente a gente ainda tá... Eu acho que só daria para fazer isso se a gente tivesse esses nomes. Não temos. Não tem. Não temos nem para agora. A gente viu a dificuldade para todos os treinadores que passaram por esse ciclo. E não tem futuro ainda. Então acho que a dificuldade é essa. É muita carência na posição. Talvez o Estevão eu só penso no Matheus Bidu. Eu peço perdão. Mas é que vem nos últimos jogos do Bidu, ele joga pra caramba. Você ele acha que cabe mais o Bidu ou o Mateuzinho aí na lateral direita? Não, o Mateuzinho eu não colocaria, mas o Bidu de verdade, entre o Alexandre e o Bidu, é que falam até, alguém falou que ele não foi convocado porque é Matheus Bidu, porque o nome atrapalhou. Ah, é? Fazendo uma ironia, né? Mas eu não sei se é Se chamasse Enzo Valentino, talvez ele estaria na seleção. Nada. Mas é curioso que a gente segue vendo Ele não é imagens nada ao vivo. corintiano, né? Nada corintiano. Nada. Você queria o Yuri Alberto de 9 também? Não queria, tá vendo? Não queria.
nem totalmente enviesado. A gente segue vendo imagens ao vivo do treino, agora os jogadores, e a gente consegue ver todo mundo ali, ó, o Neymar tá ali, Vini Júnior tá ali, Danilo Santos, Marquinhos, Casemiro, e é importante dizer, porque no treino de ontem, apenas o Alisson, o Lucas Paquetá e o Vinícius Júnior foram a campo, porque os outros jogadores foram fazer um controle de carga interno, né? A gente tá falando um pouco sobre isso de poupar no jogo contra a Escócia por conta dos cartões amarelos. A Joana trouxe que Ibañez, Douglas Santos e Casemiro foram amarelados e se tomarem o segundo amarelo contra a Escócia, estão fora de um eventual jogo da próxima fase. Então tem esse pensamento dos cartões amarelos e tem o controle de carga. Sobs, para você, é hora de poupar, seja por estratégia de cartões ou seja por um desgaste físico? Pelo menos a gente está vendo que hoje o controle de carga parece que foi feito ontem e está todo mundo em campo. Por desgaste físico é poupar, mas por cartão amarelo já é estratégia, né? São coisas bem diferentes. Eu colocaria o Fabinho jogou super bem quando foi solicitado contra Marrocos e tá tudo certo. Acho que a lateral se controla um pouquinho mais ali, né? E não tomar um cartão, mas essa posição de volante, ainda mais o Casemiro, que é o que mais faz falta, né? É o mais pegador, digamos assim. A tendência sempre é tomar um amarelo. Então só troca. Isso não é poupar, isso é estratégia. Até porque parece que a próxima fase a gente vai pegar um grande adversário. E tem toda a questão logística que o Brasil precisa passar em primeiro para não ter um perrengue e ter que jogar 16 avos no México, né? Já está tudo preparado em Houston, passando em primeiro para pegar aí o segundo lugar do grupo que tem a Holanda, Japão e Suécia. Provavelmente o nosso adversário vai sair dali. Vamos lá pro treino? Vamos trazer a Karine Alves aqui no telão junto com o Caê Mota, eles que estão ali pertinho, acompanhando em loco, atividade aberta, esse pedacinho da seleção brasileira. Já pergunto para vocês, o que vocês viram até agora? Tá todo mundo em campo, todo mundo tem alguém faltando? O que vocês podem trazer de detalhe por aí, meus amigos? Joana, bom dia mais uma vez, 11h06 aqui no horário de Nova Jersey, 12h06 aí. E sim, tem um jogador que não entrou em campo ainda. Caê vai trazer mais detalhes pra gente aqui. Nós estávamos de olho, né, enquanto vocês estavam falando, mas somente na verdade, para recuperar ele, né? Exato, então, quando eles começam a entrar, a gente começa aquela contagem, né? Contagem que vai até 25, porque o Rafinha tá tratando. E quando parou no 24, eu falei, falta um, era o Alisson. Mas a gente apurou aqui, o Alisson tá na academia fazendo controle de carga. Ontem, quem jogou fez esse trabalho, apenas o Paquetá, o Alisson e o Vini Júnior foram a campo. Ele hoje fez o trabalho que a maioria dos titulares fez ontem. Só o Vini Júnior e o Paquetá que estão com a saúde em dia, que treinaram no campo ontem, no campo hoje. Aí a gente vai tentar monitorar agora, que eles estão bem distantes ali, estão bem lá no outro campo, estão quase em Nova York. A gente vai tentar observar aqui para entender, mas é isso, o Neymar participando normalmente, como já era previsto, como aconteceu ontem. Então a gente vai tentar narrar para vocês aqui, porque a gente vai ter 8 minutos aqui no ar. Exatamente isso. Às 11h15 daqui, meio-dia e 15 daí, já começa aquela correria de ir embora. Eu tenho uma estratégia, Joana, você que também cobriu muito clube, eu fico lá, aí quando dá o horário eu vou lá pro último lá, que aí eu exerço o meu direito de ser o último a sair, que aí eu consigo ver algumas coisinhas a mais, mas vocês estão vendo agora o aquecimento aí, que é lá do outro lado, o grupo dividido em 3, mas o aquecimento lá no outro campo, e aqui no primeiro campo estão os goleiros, são 3 goleiros ali, porque tem o Léo Nanete, que é um jovem do Sub-20 do Flamengo, que está aqui para completar a atividade, para pegar a experiência. O Tafarel faz isso já há muito tempo, então o Léo Nanete está aí, mas está o Nanete, o Ederson e o Everton. E do outro lado lá, né, tá o aquecimento, né, Karine? Exatamente, quase em Nova York, como você falou, né? Começando esse aquecimento, todos os jogadores, o elenco inteiro tirando o Alisson, como você bem falou, que ficou nessa parte interna da academia. E isso tem sido uma coisa que vem acontecendo, né? No próprio domingo, 7 jogadores que entraram contra o Haiti, ficaram na academia. Tem esse resguardo, digamos assim, né? Porque é um controle de carga que é importante. O jogador tá todos os dias, né, treinando forte e com um jogo atrás do outro. Agora já tem um jogo quarta-feira, é importante realmente que tenha, digamos, essa cautela para que o jogador chegue na partida 100%. Joana, não dá para a gente enxergar exatamente quem é quem, tá? Nós estamos vendo nesse momento aí um trabalho físico. É isso, né, Caí? Então, se a minha vista está em dia, né? Se a minha vista está em dia, o Neymar está ali na fileira do meio, na fileira central. Vini Júnior, Paquetá. É o último dessa fila agora, está ali Vini Júnior, Paquetá. Neymar. Costuma ficar bem próximo mesmo, Vini, Paquetá e Neymar, o Ederson.
E aí uma questão que eu acho que é legal da gente falar aqui, até pro Sobis comentar, a gente está vendo um campo bem aberto, né? Geralmente, na maioria dos treinos aqui em Nova Jersey, a seleção tem colocado aquela trave no meio de campo, reduzindo o campo para trabalhos com menor espaçamento, utilizando o espaço menor do campo. Hoje está o campo aberto, imagino que vai ser o chamado treinamento do 11-0, né? Em que ele esboça a escalação e faz ali mesmo posicionamento, sombra, movimentação, porque só tem uma baliza, a gente pode ver alguns bonequinhos ali do outro lado, como se fosse uma linha defensiva de 4, mas isso é só para a parte que a gente tiver já lá fora, né? Quando a gente vai embora, aí sim eles trabalham a parte tática. Quando a gente for expulso aqui, exatamente, né? Mas com educação sempre. Porque o padrão vinha sendo atividades em campo mais reduzido. Imagino que pelo tempo ser mais curto entre um jogo e outro dessa vez, né? Lembrando que entre o Panamá e o Egito foi uma semana, entre o Egito e o Marrocos uma semana, entre o Marrocos e o Haiti quase uma semana, e acho que é isso, né, Sobis? Quando ele bota aqui esse campo bem aberto aqui, é já algum indício de que vai começar a montar um time, ou eu tô falando bobagem? Não, tá correto, corretíssimo. Provavelmente hoje é o tático, até para ele ver as possibilidades. Amanhã ele deve fazer um outro tático com um pouquinho de bola parada, e quarta-feira vai pro jogo. Acertou em cheio. Ô Sobis, e só para observar isso que o Caê destacou, é bem legal, ele falou sobre o campo aberto, e deu para observar perto das traves direitas que tem alguns bonecos ali com uma camisa. Esse treino de antivéspera do jogo, ali não parece ser um treinamento de cobrança de falta, né? Tava como se fosse ali uma linha de defesa de 4 zagueiros. Aquilo ali é algum indicativo? Existe algum treino de protocolo normalmente dessa antivéspera? Se treino... um dia antes do jogo é coletivo, 2 dias antes é um treino de finalização. Isso existe ou depende do treinador, por exemplo? Depende do treinador, e o tático ele abrange muita coisa, né? Pode ser um coletivo, pode ser 11 contra 0, que são só movimentos, pode ser 11 contra 11, e pode ser esses movimentos. Parece que ali ele está meio que posicionando a zaga para começar a treinar essa parte ofensiva, porque se levar em consideração o jogo, a tendência é o Brasil ter mais posse de bola, um rival completamente fechado buscando contra-ataque. Eu acho que já são movimentos principalmente para atacante. Matheus Cunha, Fabinho, Casemiro, Vini Júnior, todos eles de colete vermelho nesse momento. Foi o que eu pude observar. É algum indicativo? A gente está vendo aí também o Endrick, ali me parece o Marquinhos e o Danilo Santos também. Essa distribuição de colete vermelho nessa parte aí do bobinho. Né? Isso é só para exercício, não... A partir do momento que vê um com colete e vê um outro que teoricamente não tá para jogar, então a gente já vê que é mais para diferenciar ali o treino. A gente vai tentando tirar algumas pistas, né? Por isso que é bom ter Rafael Sobis aqui, que tem a sua larga experiência, para nos contar que não, isso é só um aquecimento, uma distribuição ali para dividir a galera. Mas o Caê acho que ia complementar com alguma coisa. Vai, Caê. Não, é bem isso como o Sobis falou, a gente vai tentando fazer exercícios aqui até de dedução, mas em cima de questões, em cima de obviedades, né, no sentido de que, às vezes quem tá de colete não consegue montar um time completo, né, você bota um time de colete às vezes com um zagueiro e 7 atacantes, enfim, nesse caso ali do Bobinho, eu acho que é mais uma distribuição mesmo que possa, para esse tipo de atividade lá, até porque, como eu falei mais cedo, eles estão longe de querer dar pista pra gente, né, então assim, a gente tá aqui para confundir, não para simplificar, então é mais mesmo uma atividade ali, uma divisão para atividade de bobinho, ainda como aquecimento. A gente viu ali, o nosso Leandro Pacheco mostrou mais cedo o Ancelotti conversando com o Rodrigo Lasmar, enfim, tem todo esse monitoramento da situação do Rafinha. A gente vai até tentar entender se algum tipo de novo exame está previsto, está marcado para breve, já que o exame do último domingo tinha ali o caráter emergencial, para ver se teria alguma lesão mais grave, que não indicou, mas ainda tinha muito resíduo, muito inchaço, muito edema. Então novos exames serão feitos agora à medida que o local for desinflamando, para ter um diagnóstico um pouco mais preciso da lesão do Rafinha, já com a imagem mais limpa do local da lesão, né? Então a gente vai tentar apurar isso também ao longo da semana. O que dá para enxergar agora realmente nesse tempo é isso que a gente está comentando aqui, né? Essa parte dos coletes, por exemplo, você falou, né, que é para confundir. Ninguém quer facilitar a nossa vida aqui e faz parte, até para não passar nenhuma dica, né, para o adversário. Neymar na nossa tela, acabou de avisar aqui Leandro Pacheco, nosso cinegrafista, que está sendo os nossos olhos aqui acompanhando esse início de atividade. E é muito bom a gente contar mesmo com o Sobis, né, que esteve do outro lado e pode falar dessa experiência.
e a gente enxergar também de uma outra forma o treinamento, porque o que a gente vê aqui, claro, é esse início, digamos, de aquecimento, de trabalho físico, mas a parte tática, realmente, o que a gente está vendo é que vai ter um trabalho envolvendo defesa também. Karine, só para dar um detalhe que nosso repórter cinematográfico Leandro Pacheco agora está focando no Neymar, também tem uma coisa que eu observei, para além dessa coisa do colete. Lá de BH, turma de BH, o bonde de BH em peso. E a gente está vendo o Neymar agora na imagem, uma coisa que a gente pôde perceber, além dessa distribuição dos coletes, que chegamos à conclusão que pode não significar nada. Mas me parece que o Neymar é o único, repara no pulso esquerdo do Neymar. Ele é o único jogador, pelo menos que eu vi até agora, que está com o que me parece ser um relógio, esses smartwatches, né, que o pessoal fala hoje em dia. Será que ele é o único que está com esse relógio para talvez fazer um monitoramento desses treinos? Pode ser isso, Sobis? Provavelmente sim, provavelmente. Ele vem de uma situação diferente, né? Então, isso aí com certeza é para monitorar. E aí eu acho que já não é mais aquecimento, tá? Já é treino, é uma parte do treino que complementa o aquecimento, o jogo apoiado com apoios por fora. E eu gostei de ver, ele estava se movimentando perfeitamente. Eu acabei de observar que o Danilo também tá com uma pulseirinha. Interromper? Diga, vai. Vai precisar sair, né, Karine? Preciso interromper um pouquinho, porque chegou o momento de deixarmos aqui o treinamento. O pessoal já está pedindo aqui, dando um joinha. Vamos lá, vamos. Agora é aquela hora vamos deixar o campo. Agora é aquela hora do WhatsApp Training, Joana. É hora de dar WhatsApp Training. Exatamente. O Caê vai lá que esqueceu a mochila lá na outra ponta. O joinha tá rolando. A gente tentou, mas está todo mundo já saindo, a gente vai ter que liberar mesmo aqui. Valeu, gente! Valeu, um grande abraço.